Portas já estão abertas para você experimentar do sobrenatural de Deus. Peça ao Senhor, fala para o Senhor: Senhor, permita que eu possa ver essas portas. Só uma maneira de você experimentar das portas abertas do sobrenatural de Deus: se você tiver fé. Tenha fé. O ano de 2024 será um ano de portas abertas para a sua vida. Então a primeira porta aberta, eu coloquei que o que nós usamos é a fé. Mas a porta que se abre quando nós batemos, eu coloquei como sendo a porta que se abre quando nós oramos. Amém? Porque o que a palavra do Senhor diz? Pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Mateus 7:7-8. Para aquele que bate na porta, ela vai se abrir. Mas aí você me pergunta: mas as portas já não estão abertas? Sim, há portas que estão abertas, mas você precisa de oração. Orar. Por quê? Porque talvez você não está vendo que elas estão abertas, ou elas estão de uma maneira pesada, e agora você precisa fazer o quê? Orar. Em Lucas 18, versículo 1-8, o Senhor conta a parábola do juiz iníquo. O que acontece especificamente nessa parábola? Tem uma mulher que ela quer que o juiz julgue a causa dela, e o juiz iníquo não quer nem saber dela. Mas esta mulher, todos os dias, ela vai diante do juiz e fala o quê? Julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. E ela vai persistindo, até que chega o ponto que, de tanta importunação, o que o juiz faz? Julga a causa dela. Lucas 18, 7-8 diz assim: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite? Embora pareça demorado em defendê-lo, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Observe que o Senhor Jesus disse que Deus fará justiça aos escolhidos que clamam a Ele quando? De dia e de noite. Você sabe, amados, hoje eu conversava com a minha esposa, Deus ministrou meu coração, especificamente nessa passagem. Quantas coisas nós sabemos que há uma promessa de Deus sobre a nossa vida, mas que nós paramos de orar. Quantas coisas nós entramos no automático com Deus, e automaticamente a gente fala: Deus já sabe o que eu preciso, Deus sabe da minha necessidade. Quantos sonhos nós abrimos mão? Existe uma porta, aquela porta está aberta, mas ela precisa o quê? Agora abrir de fato. Isso só acontece através do quê? De súplica, oração. E Deus me trouxe a lembrança, algumas coisas que têm acontecido na minha vida, que eu estou esperando no automático, estou esperando ela se abrir somente pela fé, mas Deus está pedindo para eu orar. Tem portas que se abrem pela fé, tem portas que você abre até sem fé. São coisas que acontecem na nossa vida que você fala: meu Deus, eu nem esperava que isso aconteceu, as portas se abriram, glória a Deus. Eu acredito que essas portas são para engrandecer o nome do Senhor. Aí você vai poder falar: glória a Deus, são as portas da graça. As portas da graça também podem ser manifestas através de o quê? De oração. Ezequiel 36:37 diz assim: assim diz o Senhor Deus, ainda nisso permitirei que seja eu solicitado pela casa de Israel, que lhe multiplique eu os homens como um rebanho. Você sabe, o plano de Deus é multiplicar o seu rebanho, mas Ele não fará isso até que alguém solicite ou clame. Por isso nós precisamos orar e clamar pela salvação da nossa casa. Eu não sei quanto tempo faz que você está orando e clamando pela salvação da sua casa, mas no ano de 2024 isso vai acontecer em nome do Senhor Jesus. Amém? Quantos aqui têm sonhos e projetos para 2024? A pergunta que eu te faço é: até onde você está disposto a bater? Até onde você está disposto a buscar? Porque essa viúva, ela clamou todos os dias para aquele juiz julgar a causa dela. Nós precisamos entender que há um tempo que nós precisamos orar, clamar a Deus. Mateus 7:7 diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Existem portas que estão fechadas, mas Deus quer abrir. Você sabe, Deus quer abrir a porta da unção, do poder sobre sua vida, da conversão na sua casa. Deus quer abrir portas, sabe, para os seus negócios. Deus quer abrir portas para o seu ministério. Mas para isso você precisa fazer o quê? Orar.
clamar ao Senhor. Terceira porta, há portas abertas, mas o adversário está tentando segurar. E eu coloquei que essa porta se abre com louvor e adoração. A primeira porta se abre por onde? Por fé. A segunda por oração. E a terceira por louvor e adoração. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 9. Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, mas ao que? Muitos adversários. Quando nós falamos de portas abertas, nós não podemos pensar que não haverá resistência ou oposição do maligno em relação a isso. Mesmo diante de portas abertas, precisamos combater o bom combate da fé. Precisamos comandar planos malignos para que eles sejam frustrados. Precisamos o que? Mesmo diante de pressões, confiar no Deus que é todo poderoso. Mas é difícil confiar em Deus no meio da tribulação. É difícil você confiar em Deus no meio do caos. Confiar em Deus em tempos de fartura e de abundância é fácil. Mas como confiar no Senhor em meio a tempos de tribulação? Fiz um vídeo ontem falando que o ano de 2023 para muitos foi um ano de grande alegria, fartura, abundância, mas não para todos. Para aqueles que, como eu, passaram pelo luto, pela tristeza e tantas outras coisas. Mas nem por isso foi um ano ruim, porque aqueles que confiam no Senhor renovam as suas forças. A Bíblia diz que correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Por quê? Porque estão confiando quem? No Senhor. Agora existem portas que você pode ter certeza que o inimigo vai tentar fazer o quê? Vai tentar impedir que ela se abra. Vou te dar um exemplo. Existe uma porta, quem sabe para uma grande prosperidade e uma grande colheita através da sua oferta de primícias. Mas o que o diabo vai fazer? Vai resistir, falando o quê? Não compensa não ofertar. Você vai ofertar, não vai fazer diferença. Aí ele já falou que teve 2 grandes homens que ofertaram. Deixa eles ofertarem. Se você ofertar, vai te faltar. Essa é a fala de quem? De Deus ou do inimigo? Do inimigo. Por isso a Bíblia fala, cada um contribua segundo tiver proposto aonde? No coração. Não com tristeza e nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Mas você pode ter certeza, muitas portas estão abertas por trás de uma oferta. Muitas portas estão abertas por trás de um louvor em meio à luta. Lá no livro de Atos, capítulo 16, versículo 20 ao 24, nós vamos ver o quê? A história de Paulo e Silas, quando eles foram presos. Eles entraram na cidade, e quando eles entraram na cidade, uma mulher que fazia adivinhações começou a perseguir eles, e começou a falar, ela era possuída de espíritos malignos. Ela sabia quem era Paulo e Silas, e eles estavam caminhando ali, e então Paulo estava ficando sem paciência, e Paulo então repreende aquela mulher. E quando Paulo repreende aquela mulher, o espírito maligno de adivinhação que estava nela saiu. Só que isso gerou um problema. Por que gerou um problema? Porque aquela mulher, ela trazia muitos lucros para alguns homens que tinham ela como escrava. Então ela fazia adivinhações, ganhava dinheiro, e o dinheiro ia para quem? Para aqueles homens. E agora que ela não tinha mais esse espírito maligno, os homens perderam o quê? Perderam a fonte de renda. Aí o que fizeram? Pegaram Paulo e Silas e levaram para onde? Levaram diante dos pretores. Atos 16, 20 ou 24 diz assim: e levando aos pretores disseram, estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Eles rasgaram a veste de Silas e de Paulo, deixaram possivelmente eles nus, e depois de eles darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando aos carcereiros que os guardassem com toda a segurança. Estes, recebendo tal ordem, levou-o para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Você sabe, não foi uma prisão qualquer. Levaram para onde? Lá para uma masmorra, e ainda prenderam os pés no tronco. Agora você imagina, tinham apanhado muito, estavam praticamente nus. Aí pegaram e agora levaram eles para dentro. Mas o que acontece? Lá em Atos 16, 25 a 26, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e, fala assim, cantavam.
Oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram as cadeias de todos. Olha, queridos, deixa eu falar algo para vocês. É difícil você ver uma porta se abrir quando você está passando por luta. Às vezes o diabo está resistindo, e parece que nesse tempo de luta as coisas só pioram. Eu uso sempre uma frase: nada está tão ruim que não pode piorar, e nada está tão bom que não possa melhorar. Mas você imagina, eles já estavam o quê? Presos, açoitados. Agora colocaram ele nas masmorras. E não sei se você sabe, mas no interior dessas celas, a cela mais profunda é a cela que vem o dejeto de todas as outras. Então possivelmente ali tinha o quê? Excrementos humanos naquela cela. Você já esteve nessa situação? Próximo disso? Nós não tivemos nem próximo disso. E muitas vezes nós murmuramos, muitas vezes nós reclamamos. Mas o que Paulo e Silas fizeram para que a porta se abrisse? Louvaram a Deus. Aonde? No meio da tribulação. Olha, o diabo pode te resistir, mas quando você louva a Deus no meio da tribulação, não há cadeias que não se rompam. Houve um grande terremoto, os alicerces da prisão foram abalados, e imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos foram quebradas. Olha que coisa impressionante. Há portas que só vão se abrir na sua vida quando você parar para adorar e louvar a Deus. Pode ter certeza. Começou tribulação, começou perseguição, pare e comece a adorar o Senhor, a glorificar o nome do Deus Todo-Poderoso, o Deus da sua vida. Aleluia! Tenha convicção, as portas vão se abrir. E última porta, o pessoal do louvor pode subir. As portas do inferno. Eu coloquei que essas portas, elas se abrem de duas maneiras: pela palavra de Deus e vivendo a vida da igreja. A primeira porta se abre como? A segunda, terceira, louvor e adoração. Mas a quarta, que é a porta que o diabo resiste, a porta do inferno, elas se abrem através da palavra de Deus e vivendo a vida da igreja. Olha o que diz lá em Isaías 45:2: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrareis as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Mas por que são portas de bronze? Porque naquela época as portas eram feitas de madeira maciça e revestidas o que? De bronze. Na Bíblia, bronze fala de resistência. Resistência é quando o diabo nos resiste, é quando o inimigo nos resiste. Parece que as portas não vão se abrir, parece que as portas não querem romper. Observe que está escrito: são portas de bronze. Mas o bronze também fala de juízo e de julgamento. Portanto está escrito que as portas do inferno serão despedaçadas, não vencerão a igreja. Isso significa que o poder do diabo para condená-lo com depressão, doença e morte já acabou, porque está escrito: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você sabe, há portas que nós precisamos usar a palavra. Está escrito, está escrito, está escrito. Tem dias que eu não consigo nem orar, eu só declaro a palavra. Declaro a palavra, fico declarando: eu sou filho amado, justificado, o Senhor está sobre mim, a sua mão poderosa me sustenta. Oh Deus, eu estou firmado nessa verdade. Sou firmado na verdade que eu sou filho amado do Senhor. Deus diz: eu quebrarei as portas do julgamento e da condenação. Você sabe o que significa despedaçar? Significa desfazer. Quando algo se desfaz é muito difícil consertar.
o diabo não tem mais as portas, porque foram quebradas pelo Senhor Jesus. Existe um caminho livre. Por isso nós precisamos resistir. A Bíblia fala que as portas do inferno, elas não prevaleceriam contra a igreja. Há muitas vidas para serem salvas nesse ano de 2024. Há muitas vidas para você evangelizar e você ganhar. Eu acho que todos nós temos que ter um alvo ali nesse folheto: ganhar no mínimo uma pessoa neste ano. É um alvo. Eu tenho esse alvo todos os anos. Todos os anos eu ganho no mínimo uma pessoa. Há anos que eu ganho 2, 3, 4, mas desde que eu me converti, eu coloquei um alvo pessoal: ganhar uma pessoa durante o ano. Mas não é só pregar, é pregar, batizar, apacentar, cuidar. Sabe, o diabo ele resiste à conversão da sua casa, ele resiste à conversão da sua família, do seu lar. Mas eu quero te falar algo: há uma promessa de Deus: crê em mim, será salvo, tu e a tua casa. Há outras coisas que resistem, que o diabo levanta. O diabo se levanta muitas vezes com vários tipos de resistência: perseguição, vícios, tantas outras coisas. Mas lembre-se de algo: você é filho e filha amada do Senhor, e o Senhor tem prazer em te abençoar. O Senhor tem prazer em derramar sobre você vida e vida abundante. O ano de 2024 será um ano de portas abertas para aqueles que creem nessa palavra. Não adianta você chegar ao final, você não crê no que eu estou falando, e chegar ao final do ano e falar: eu sabia, falou que ia ser o ano das portas abertas, não abriu nada. Esse espírito vai fechar a porta. É sério. Você já tem que entrar com o espírito da verdade, falando: eu me aproprio dessa palavra. Eu me aproprio. Eu posso te falar algo. Eu estou como assim, contando os dias, os segundos, os milésimos, dias não mais, para trocar de ano. Esse ano foi um ano muito difícil para mim, muito difícil. Mas eu tenho declarado: o ano de 2024 será um ano de abundância de vida. Não quer dizer que não vai ser um ano que não vou passar por situações difíceis. Você sabe que tem muitas pessoas que acham que graça, viver na graça, é viver ausente de tribulação, de problemas, de dificuldades. Não, filho. Graça é você ter no meio da tribulação e da dificuldade a presença de Deus. Isso é graça. Graça é você ser suprido pelo Senhor, mesmo no tempo de escassez. Graça é você ser suprido pela presença de Deus, mesmo no momento de solidão. Graça é você experimentar da provisão de Deus quando você não tem de onde tirar. Deus é sua provisão. Esses dias eu estava bem abatido, triste. Minha esposa falou assim: mas por que você não procura alguém para se abrir? E aí eu fiquei pensando: quem? O Espírito Santo falou comigo: eu sou a melhor pessoa para você se abrir. A melhor pessoa. Esse ano, tenha o Senhor Jesus como seu amigo. É muito bom ter amigo. É muito bom ter pessoas para você compartilhar. É muito bom ter pessoas para te ajudar. Mas nada e nem ninguém pode se comparar à presença do Senhor na sua vida. Ele deve ser o seu primeiro recurso e o seu último recurso. O Senhor, o Todo-Poderoso. Crie uma santa expectativa naquilo que o Senhor fará no ano de 2024, o ano das portas abertas. Abre os seus lábios agora. Declaro: o ano de 2024 será um ano de portas abertas para o meu ministério, para a minha célula, para o meu discipulado, para a minha rede. O ano de 2024 será um ano, ó Deus, onde eu vou prosperar. Senhor Deus, o ano de 2024 será um ano, Senhor Deus, onde eu vou experimentar da graça e do favor do Senhor, ó Deus, em todas as áreas da minha vida. O ano de 2024, Senhor Deus, Pai, será um ano de saúde, será um ano de paz,
Será um ano de cura. Será um ano de milagres na minha casa, na minha vida. Fala para o Senhor. Abre os seus lábios por um instante. O ano de 2024 será um ano de mudança, de transformação na minha vida. Será um ano de transformação, Senhor Deus Pai, ó Deus, da minha saúde física. Será um ano, Senhor Deus, que eu vou priorizar, Senhor, a minha saúde física, a minha saúde mental. Será um ano onde eu vou experimentar da graça do Senhor, ó Deus Pai, meu relacionamento íntimo com o Senhor. Será um ano do meu casamento. Será um ano, Senhor Deus Pai, aonde eu vou, Senhor Deus Pai, testemunhar dos poderosos feitos do Senhor. Será um ano de abundância. Será um ano de alegria. Será um ano de fartura. Será um ano de bênção. Abre os seus lábios agora no instante. Profetiza. Declara que será um ano de crescimento. Será um ano de avanço. Será um ano do sobrenatural de Deus. Declare isso. Será um ano de fartura e abundância na sua casa, na sua família, no seu lar, na sua empresa. Será um ano de abundância de vida. Será um ano de regocijo. Será um ano de decisões. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia.